nada. Durante dias e noites, a nossa investigação esteve entre a vila e o interior do distrito de Angoche, província de Nampula, para investigar as atividades desenvolvidas pela chinesa Raio Mozambique Mining, envolvidos mais de 10 anos da sua presença no distrito. Este régulo considera que o erro começou logo no início do projeto. As comunidades não foram comunicadas e nem houve estabelecimento de critérios para indemnizações. O próprio governo é que foi o mais culpado. O mais culpado como? Quem tem que fazer valer a lei num país é o próprio governo. E se é por autorização do próprio governo a introdução de um megaprojeto de tal calibre nas comunidades sem um prévio consentimento, aí o maior erro é do próprio governo. Esses erros abriram espaço para abusos e episódios de violência contra nativos. Casos de agressão eram muitos, que até obrigaram alguns chineses a pararem nas cadeias, nas celas de Angoche. Face a esses relatos, procuramos a administração do distrito. Era bom que não desse muita fé. Até a data da gravação desta entrevista, Bernardo Alide era administrador de Angoche, mas veio a ser substituído em maio deste ano, isto é, 2 meses depois desta entrevista. Pelo que, todas as respostas foram dadas ainda nessa qualidade. Sobre os relatos de violência contra moçambicanos, Alide reagiu assim. Estou a ouvir de si pela primeira vez. Então, essas agressões que está-se a referir, nós, como governo, não tivemos conhecimento. Abdul Hamido vive em Murrua, foi trabalhador da empresa por 2 anos e confirma as agressões. Me bateram a mim. Quando o Racalamar ir na cidade, não sai o resultado. Contradições à parte. Esta foi a primeira área a ser explorada pela empresa na localidade de Sangaje. Depois de explorar a areia, a empresa deixou a estrada nestas condições. É nestas condições que está a estrada que parte da vila-sede do distrito de Angoche para o interior, onde a empresa AIO explora areias pesadas nesta parcela do país. A população desta zona queixa-se da degradação acentuada desta via, causada pelos caminhões da empresa chinesa. Nos períodos chuvosos, a estrada toda ela fica lamacenta. Quando é tempo seco, a poeira aqui é nosso irmão cotidiano. Todos os casas de Murrua já contaminaste por causa de poeira. Mesmo você levar o cabulana, cirola, guardar no coiso, na mala, você quando abrir, logo apanha poeira. Viajar para Sangaje é um verdadeiro martírio. Neste troço, para quem vem de cima, parece o curso de um rio, mas não, é a estrada que vai dar a uma área onde a empresa já explorou. O chinês, essa estrada estragou. Sobre desse carro, é 40 carro que passou aqui com areia, estragou esse caminho. Essa água não passou aqui, passou muito longe ali. Aqui levava 1 hora do tempo, nós como dessa idade, né? Levamos 1 hora do tempo. Mas esses jovens, 45 minutos, chegavam a Sangaje. Agora leva 2, 3 horas do tempo. Quando está a pessoa carregada assim, pode levar 4 horas do tempo. Naquele momento, antes desses chineses, não passava com aquilo normal. Mas nesse momento, com aqueles carros pesados. Em Sangaje, a empresa chegou, explorou e saiu sem cumprir parte das promessas feitas à comunidade. O régulo já está conformado. Quando saíram, diziam que nós vamos reabilitar, vamos pôr boa estrada. Adeus. Acham que depois de ter saído aqui, há de fazer alguma coisa? Não vão fazer isso os chineses. São os homens que fintam, que sabem fintar as pessoas. A FIDO Zubair diz que em alguns momentos a comunidade usou a força para fazer cumprir algumas promessas. Nós não sabemos falar com jeito, falamos com a força. Quando os chineses não queriam cumprir a nossa promessa. Fizeram o quê? Tapamos a estrada para não passar, não tirar areia mais.
Depois o que aconteceu? Aconteceu, trouxe a energia, nós também deixamos a independente dele tirar a areia. Além de reabilitar a estrada, a empresa ficou de financiar pequenos negócios e disponibilizar um campo de futebol. Mas isso não foi o pior que poderia acontecer a essas comunidades. Em Nagonha, outro local onde a empresa explorou areias pesadas, uma zona residencial desapareceu em consequência da ação da Raio. Como as imagens ilustram, até 2015, nesta zona existiam casas, mas em consequência das chuvas torrenciais associadas à ação da empresa chinesa, que destruiu algumas dunas nesta zona, fez com que aqui houvesse uma grande inundação e a população foi obrigada a sair deste local para uma zona segura. Envolvidos quase 10 anos do episódio, os restos de roupa no chão e o que restou das casas relembram um dos episódios mais trágicos vividos por esta comunidade. Acumulou-se água aquele período de 22 horas e tal, e nós pensamos que a água não vai se partir em nenhum sítio. Subimos só a vigiar, começamos a vigiar, até as 2 horas de madrugada abriu aquela reserva ali. Começou-se a destruir aquelas casas ali, que estavam ali. A água vinha como? Vinha lento, devagar, vinha como? Vinha com muita força, porque já estava a descer. As casas existiam há décadas e nunca tinha havido histórico de inundações como as registradas em 2015. Mas mesmo assim, a empresa chinesa nunca assumiu a responsabilidade. O episódio mereceu a atenção da Amnistia Internacional, que em 2018 produziu este relatório de mais de 80 páginas, denominado As Nossas Vidas Não Valem Nada, onde apontou os atropelos cometidos pela empresa e falhas do governo moçambicano em proteger a população de Nagonha. Após o episódio, várias famílias que perderam quase tudo tiveram que se refugiar neste local e recomeçar as suas vidas. Doze anos se passaram desde a implantação do projeto, mas mesmo assim, as comunidades queixam-se de exclusão. Para trabalhar no Raio Mining, você tira 20 mil. Se não tirar 20 mil, você não trabalha no Raio Mining. A população daqui é Murua, nem Sancaje, nem Nagonha. Não entra no coisa, no trabalho. Não entra. Só a pena que está a entrar ali no Raio é angoxiano. Está a fazer bem para ele, porque está a explorar areias para eles é que sabem. Para nós, não sabemos nada, só estamos a ver, só ser explorado as nossas materiais, não sabemos o que estão a fazer. A exploração das areias pesadas em Angoche está também a reduzir as fontes de subsistência das famílias. Verifica-se a escassez de frutas nativas para o consumo, lenha para venda e confecção de alimentos ou estacas para a construção de casas. Nós tínhamos aqui maçanica e havia. Tínhamos aqui rava e havia. Tínhamos cajueiro e havia. Tínhamos mangueira e havia. E também as laranjeiras. Tem um produto de Nahele. Estava a construir casa em cima para cair chuva, para não... Ok. Tem coisa... Taca-taca. Estava aqui mesmo. Nenhum construtor. Todos destruíram. Neste momento, a mina ativa está em Murua. Sempre que chove, é esta imagem que se pode contemplar nas zonas por onde a empresa passou. Os buracos deixados pela Raio criaram várias lagoas artificiais, onde as populações usam para o banho e abeberamento de animais. Entretanto, a investigação do CIP constatou que as águas nessas lagoas apresentam-se turvas, o que pode significar a existência de micro-organismos causadores de doenças. Os resultados do laboratório mostraram que estas lagoas artificiais apresentam valores de turbidez acima dos valores estipulados pela legislação, tendo variado de 4 a 6, e a ingestão de água turva pode causar diarreia,
náuseas e outros sintomas, representando um risco à saúde pública, principalmente de crianças e pessoas com sistema imunológico comprometido. O CIP sabe que a empresa tem um plano de recuperação das áreas degradadas que previa o replantio de plantas nativas e casuarinas após o nivelamento das dunas mineradas. Previa também o financiamento de atividades de geração de rendimento, como a produção de mudas nativas para comunidades locais em Nagonha, com um plano de replicação para outras comunidades. Mas não é o que está a acontecer no terreno. O CIP constatou que a Raio está a plantar apenas casuarinas. Eles puseram aqui casuarina, mas há outro momento que eles diziam que podem fazer viveiro. Fizemos aqui mais viveiro nativas, que era massala, ravas. Então, quando falava eles a dizer que, olha, vocês fazem isso e vão plantar aqui mesmo. Chegou a crescer aqueles viveiros, eles vieram, pagaram e levaram a outro sítio. Não plantamos aqui. Em fóruns próprios já estivemos com a empresa para saber por que só a casuarina. A empresa dizia que era a única planta que neste momento que dispunham e não aquelas plantas mesmo nativas, porque trazer a planta nativa propriamente dita se calhar implicaria ter um viveiro que não existe ou então ir fazer uma destruição de uma mata e trazer a planta para poder transplantar naquela zona. Então, de facto, neste momento, em termos de reposição das plantas, é com base na casuarina. Sucede que, apesar de ser uma planta que serve como quebra-ventos e para a estabilização de dunas costeiras, a casuarina é considerada uma espécie invasora grave pela sua capacidade de inibir o desenvolvimento das espécies nativas. Ademais, estudos revelam que as suas raízes densas e pouco profundas interferem na construção e temperatura dos ninhos de tartarugas. Ademais, estudos relatam que a casuarina constitui um impedimento para a reprodução de tartarugas marinhas, uma vez que as suas raízes são densas e pouco profundas, interferindo na construção e na temperatura dos ninhos. Eu penso que o uso da casuarina para o replantio, principalmente nas dunas primárias, deveria ser proibido e quem o fizesse deveria ser rigorosamente responsabilizado pelos danos que essa espécie causa ao ecossistema. Outro grande dilema vivido pelas comunidades é que o governo não está a canalizar os 2,75% referentes às receitas provenientes da exploração das redes pesadas pela chinesa Raio. Desde que a empresa começou a atuar em 2012, as comunidades receberam o valor apenas 2 vezes, sendo cerca de 285 mil meticais em 2021 e 770 mil meticais em 2022. Mas de 2022 para refletir 2023, não vimos. De 2012 até 2019, não soubemos. Então, para falarmos de 2,75% é super complexo, porque isso cabe aos nossos governantes dizerem o que é que nós temos por direito. Até hoje, nem a administração do distrito e muito menos as comunidades sabem como esse valor é calculado. Recebemos a informação de que 2,75% do valor é X, mas de quanto? Se esse valor é de quanto? Não sei se deu para perceber. Qual é o total que depois de deduzido é aquele valor? Não sei se deixo claro. E que isso, quem nos daria não seria a empresa. Porque a empresa reporta. 2,75 sobre que valor? Estamos a falar de 285 mil meticais. Qual era o bolo inicial? Então, se diz, porque na verdade, aquelas grandes empresas, os impostos não são pagos no distrito, não são pagos na capital provincial, são pagos ao nível central. Está a fazer uma pergunta que me compromete a mim próprio, mas eu diria, vem do bolo X se o imposto fosse pago ali.
Bernardo Alid diz que nem a nível do governo provincial tem acesso a informação clara sobre os detalhes do contrato com a empresa, as quantidades de minérios produzidos e exportados e quanto valor deve ser atribuído às comunidades. Falei de níveis, sim. E já a resposta está aí. O contrato de nível central e nunca deixou para um chefe do posto, para um administrador. Sobre a falta de clareza dos benefícios às comunidades, o Régulo de Murrua lança toda a culpa ao governo central. Acha que não há transparência nesse processo? Não há. Eu não acho. Eu sinto de que não há. Porque mesmo para existir isso, travamos muito questionamento. É que não seria necessário travarmos questionamento. Se é legítimo, tínhamos que ter. Aí é onde faltou a transparência. Não sabemos quais foram as causas, porque é que não estamos a ter, para podermos ficar sossegados que isso, as razões são essas, XY, para não termos a partir de 2012 até 2019. Neste momento, a empresa está a atuar em Murrua. Sempre que há uma fiscalização, esta entra e sai da empresa sem comunicar com as autoridades locais, o que gera muita desconfiança. Essas fiscalizações, quando chegam, em especial, eu nunca tive conhecimento, mas tenho visto os carros já passarem. Se te paro com o carro a descer de lá e eu vejo Mireme fiscalização, eu sei de que é a área do Ministério de Recursos Minerais e Energia, estava a fiscalizar a atividade. Isso percebo. Mas, quer dizer, dar os detalhes. Aí está. Mas dar os detalhes, estarei a mentir. Este régulo considera que nos últimos anos, relatos de agressões contra moçambicanos reduziram. Entretanto, caso persistam irregularidades de âmbito laboral, aponta o dedo às equipas de fiscalização enviadas pelo governo, que nunca comunicam. Se vos falo franco, qualquer ilegalidade, eu atualmente não culpo a empresa. Eu, como moçambicano, eu lanço tudo para o governo. E por isso muitos governantes não gostam de minhas oralidades. O plano estratégico de responsabilidade social da empresa só foi aprovado em 2017, isto é, 5 anos depois da sua implantação. Este fato foi resultado da pressão das comunidades e das organizações da sociedade civil. No âmbito da responsabilidade social, a empresa expandiu a rede elétrica nas comunidades abrangidas pelo projeto, construiu fontes de abastecimento de água, reassentou famílias em Sangás e reabilitou o centro de saúde local. O Centro de Integridade Pública procurou, através desta carta, ouvir a empresa sobre os fatos relatados nesta investigação, mas até a publicação da reportagem não obteve resposta. Estima-se que desde 2011 a 2022, as comunidades não receberam cerca de 1,28 milhões de meticais a que tinham direito, devido à falta de transparência e incumprimentos do governo moçambicano. Esse dinheiro poderia ajudar a melhorar a condição de vida dessas populações que vivem em cima de uma riqueza que pouco as beneficia.